Olá, turma do sexto ano. Nós estamos iniciando agora a nossa segunda aula online. E aí, vocês conseguiram compreender os conteúdos da primeira aula? Ou, quer dizer, da nossa última aula que nós tivemos presencial? Na aula passada, eu fiz um Vale a Pena Ver de Novo, revisando alguns conteúdos que são pré-requisitos para o estudo do MEDC e do MEMC. Na aula passada, nós aprendemos sobre o MEDC, que é o máximo divisor comum. E como eu falei na aula passada, nessa aula nós vamos aprender sobre o MEMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, quando a gente fala de máximo divisor, nós estamos pegando o conjunto dos divisores, que é um conjunto finito. Logo, a gente consegue encontrar qual é o maior número desse conjunto. Quando a gente fala em MEMC, nós estamos falando do conjunto dos múltiplos, que é um conjunto infinito. Portanto, a gente não vai conseguir pegar o maior número. Então, nesse caso, nós utilizamos o menor múltiplo comum, aquele que está no conjunto dos números que nós estamos querendo calcular o MEMC. Então, aqui no quadro, eu já coloquei para vocês, para facilitar, a nossa conta, os números primos. Que são os números primos, são aqueles que só possuem dois divisores, um e ele mesmo. Porque uma das formas de encontrar o MEMC é pela fatoração. Desculpa. É pela fatoração. Então, fatorar é dividir em números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Existem outros. Eu coloquei aqui os primeiros e aqueles que a gente utiliza mais na hora da fatoração. Mas no livro de vocês tem uma tabela que tem todos os divisores compreendidos entre o número 1 e o número 100. É bom vocês darem uma olhadinha porque às vezes nós precisamos de um número maior do que o 19, ok? Tá lá no livro, vocês dão uma olhadinha e tenta lembrar quais são esses números. Nós vamos falar hoje sobre o mínimo múltiplo comum. Assim como no MEDC, para encontrar o MEMC, eu preciso comparar pelo menos dois números, porque eu quero o menor que seja comum. Quando eu falo de comum, é porque eu estou comparando. Então, eu preciso de pelo menos dois números que eu esteja comparando para encontrar o MEMC. O MEMC e o MEDC, eles podem ser feitos com vários números. Eu posso encontrar o MEMC de 3, 4, 5, quantos números o problema pedir. Mas o mínimo, a quantidade mínima de números são 2. Eu preciso ter pelo menos dois números para que eu possa comparar esses dois conjuntos e assim conseguir encontrar qual é o menor múltiplo de um conjunto e o menor múltiplo do outro. E como é que vocês vão saber qual é dos dois conteúdos que vocês vão utilizar para responder uma questão? Qual é a forma que eu respondo a questão? Eu respondo pelo MEMC ou pelo MEDC? Isso vai depender do que o problema vai pedir. Se o problema está falando em divisão e em maior quantidade, então a gente vai utilizar o MEDC, que é o máximo divisor comum. Já quando o problema falar em múltiplos ou menor quantidade, nós vamos utilizar o MEMC. É importante observar que às vezes o problema está falando em divisão, mas está falando em MEMC. Se ele diz assim, eu quero dividir na menor quantidade, não vai ser o MEDC, porque o MEDC é a maior. Apesar de ser dividindo, ele deixou claro que ele quer a menor quantidade. Então, nós vamos fazer o MEMC. Professora, por que aparece divisão e está encontrando o MEMC, que é o mínimo múltiplo? Porque os divisores e os múltiplos são operações opostas. A multiplicação é o oposto da divisão. Então, quando eu falo de conjunto de múltiplo, conjunto de divisores, eu estou falando de conjuntos que são opostos. Então, ele pode querer o mínimo divisor. Aí, a gente vai fazer o MEMC. Então, esse assunto, vocês vão encontrar eles no livro de vocês, na página de número 117 e 118. Nessas duas páginas tem o conteúdo de MEMC. Vocês podem abrir e acompanhar. Inclusive, o exemplo que eu vou utilizar aqui no quadro agora, esse primeiro exemplo, ele está na página 117. Como fazemos para encontrar o MEMC do número 12
e do número 8. Esse é um exemplo. Qual é o mínimo múltiplo comum que pertence ao conjunto do número 12 e pertence ao conjunto do número 8? Para calcular o MDC, nós tínhamos 3 formas. Uma era encontrando o conjunto dos divisores, a outra forma era o algoritmo de Euclides e a outra forma era pela fatoração separada. Então, eu pegava o primeiro número e fatorava, pego o segundo número, fatoro, aí eu vejo qual é os números primos que tem comum nas duas fatorações e aí eu encontro o MDC. No MMC, eu tenho 2 formas, que é pelo conjunto dos múltiplos de ambos os números ou pela fatoração simultânea ou conjunto. Eu preciso fatorar os 2 números, mas é ao mesmo tempo. Eles não vão ser fatorados separados como no MDC. Então, a primeira forma que nós utilizamos para encontrar o MMC é encontrando o conjunto dos múltiplos. Claro que eu não vou encontrar o conjunto todo, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Logo, eu não vou conseguir encontrar todos os elementos desse conjunto. O que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu utilizo? Eu vou encontrando os múltiplos de um número e do outro. Quando eu chegar no primeiro que é comum, com exceção do 0, é claro, porque o 0 é comum a todos os conjuntos. Quando eu chegar no primeiro elemento que é comum aos 2, pronto, ali eu paro o conjunto, eu não preciso encontrar os outros, porque eu quero o menor. O primeiro que eu encontrar que é comum aos 2 grupos, eu já paro de encontrar os múltiplos e ele é o meu MMC. Para calcular o MMC do 12 e do 8 pelo conjunto, então nós vamos começar pelos múltiplos de 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Pronto. E eu vou parar por aqui, por enquanto. Eu vou encontrar os múltiplos de 8 e vou ver se os primeiros números têm algum comum. Se vai aparecer o 12, o 24 ou o 36. Se não aparecer, se exceder do 36, eu vou continuar esse conjunto dos múltiplos de 12. Por que isso? Porque eu quero o primeiro comum, então não precisa achar muitos números. Talvez você faça uma conta que seja desnecessária. 8 vezes 1, 8. Percebe-se que o 8 só aparece nesse conjunto. Então, eu vou fazer 8 vezes 2, 16. 16 só aparece nesse conjunto e o 12 só está nesse. 8 vezes 3, 24. Pronto. O 24, ele é comum nos dois. Então, eu encontrei um número aqui que ele é comum. 24 está no múltiplo de 8 e 24 está no múltiplo de 12. E ele é o primeiro que é comum. Se eu continuar esses 2 conjuntos, eu vou conseguir encontrar outros números que pertencem a esse e a esse. Mas eu não quero. Eu quero apenas o menor ou o primeiro. Então, esse número, apesar de ser infinito, eu vou parar ele aqui. Esse também é infinito, eu vou parar ele aqui. Eu já encontrei. O meu MMC é o número 24. Fazendo as contas do MMC do número 12 e do 8. Esse jeito, para esses 2 números, particularmente, ele foi mais fácil. Por quê? Porque o conjunto eu precisei encontrar apenas 3 números desse conjunto dos múltiplos. Nesse aqui também. Mas isso não vai acontecer sempre. Vão ter outros MMCs de outros números que você vai precisar encontrar uma quantidade maior de elementos. E isso demanda tempo, é mais demorado. Porque nem todo mundo consegue fazer as contas de multiplicação na cabeça. Logo, vai precisar ter que fazer a conta de multiplicação para encontrar. Existe um outro jeito que eu acho mais fácil e mais viável, que é a fatoração simultânea ou a conjunta. É eu pegar os números que eu quero encontrar no MMC e fatorar eles de uma vez só, diferente do MDC que a gente fatora separado. Então, aqui nesse caso, eu vou fatorar o 12 e o 8. Eles são separados por uma vírgula. No MDC, eu fatoro o 12
e fatoro o 8 separado. Depois eu vejo o número primo que tem nessa fatoração e nessa. Nesse caso, no MMC, não. Eu vou fatorar os dois simultaneamente. Então, eu preciso encontrar um número primo que divida pelo menos um dos dois números que eu quero encontrar no MMC. Então, eu quero um número primo que divida pelo menos ou 12 ou 8. Vão ter casos e vão ter vezes que o número primo vai dividir os dois ao mesmo tempo. Em outro momento, vai dividir apenas um dos números, não tem problema. Você vai pegar um número que divida pelo menos um dos dois. Então, 2 divide pelo menos um dos dois, divide os dois, porque 12 é par e 8 é par. Logo, os dois são divisíveis por 2. Tá aqui. E eu vou realizar a divisão dos dois números pelo 2, porque os dois são divisíveis. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. Novamente, eu quero um número primo que divida pelo menos um dos dois. Como os dois números são pares, os dois são divisíveis por 2. Novamente, 2 aqui. Ó. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Agora eu tenho o número 3 e o número 2. Vou olhar novamente. Algum deles é divisível por 2? Sim. O número 2. 2, ele é divisível por 2. Todo número é divisível por ele mesmo. E o 3 é divisível por 2? Não, porque ele é um número ímpar. E para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Então, eu vou escolher o 2, porque eu quero um número que divida pelo menos um dos dois números. 2 aqui, ó. 3 não pode dividir por 2. Eu repito. 2 dividido por 2, 1. Então, a fatoração do número 8 acabou, porque eu encontrei quociente 1. Quando a gente chega no quociente, que é 1, aquela fatoração acabou. Ainda preciso continuar a fatoração do 12. Qual é o menor número primo que divide o 3? A gente já sabe que 3 não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. Mas 3 é divisível por 3, porque todo número é divisível por ele mesmo. Então, eu coloco aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. 1 daqui repete. Acabei a minha fatoração. Fatorei simultaneamente o número 12 e o número 8. E agora o que é que eu faço? Eu multiplico todos os números primos, todos os termos dessa fatoração. Então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou como vocês costumam fazer na sala, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O MMC entre o número 12 e 8 é o número 24, como havíamos encontrado pela forma do conjunto dos múltiplos. Para ficar um pouco mais claro, para facilitar, eu vou resolver uma questão do exercício de vocês aqui, e para que vocês consigam entender quando é que nós utilizamos, qual é o critério que a gente utiliza na hora de responder e como a gente pode fazer isso em uma questão. Porque as questões não vão aparecer assim, calcule o MMC. Ela vai ser um problema e a partir daquele problema você tem que entender que você utilizando o MMC é uma estratégia para chegar no resultado. O exercício que eu vou responder está no livro de português, de matemática de vocês. Que coisa, já pensou que o exercício de matemática tivesse no livro de português? Ia ser bom, né? Ao invés de estudar português, vocês iam estudar apenas matemática. Então, vai estar no livro de matemática, certo? E vocês vão lá para a página 122. Vocês aproveitem e respondam aí, ok? Tiver alguma dúvida sobre essa resolução, aqui mesmo no portal vocês podem deixar lá a dúvida e depois a gente vai estar sanando e explicando a dúvida que vocês tiveram. Eu vou fazer aqui a questão de número 10. Vocês acompanham a leitura e aproveita para fazer a resolução. Caso vocês tenham dúvida do que eu vou explicar aqui, vocês podem aqui na plataforma dizer qual é a sua dúvida e no momento oportuno eu vou tentar explicar e sanar a dúvida que vocês possam ter. Então, a questão fala assim:
Certo planeta possui 2 satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que o alinhamento Sol, planeta e Lua A ocorre a cada 18 anos. Então, quando o Sol, a Lua e o planeta A, o Sol, o planeta e a Lua A se juntam, se alinham, isso ocorre de 18 em 18 anos. Então, com a Lua A, ele demora 18 anos para que o Sol, o planeta e essa Lua se alinhem. Continuando. E o alinhamento do planeta Sol, planeta e Lua B ocorre a cada 48 anos. Então, para que alinhe o planeta, o Sol, o planeta e a Lua B, demora 48 anos. De 12 em 12 anos tem o eclipse da Lua A. De 48 em 48 anos tem o eclipse da Lua B. A pergunta: se este ano ocorrer o alinhamento Sol, planeta, Lua A e Lua B, ou seja, se os 4 conseguirem se alinhar, se o Sol, o planeta, a Lua A e a Lua B se alinharem ao mesmo tempo, daqui a quanto tempo ocorrerá novamente esse fenômeno? Então, para este alinhamento é de 18 em 18 anos. Então, se ele foi alinhado hoje, daqui a 18 anos vai ter outro alinhamento. Depois, com 18 anos, terá outro alinhamento. Depois, com mais 18 anos, vai ter outro alinhamento e assim vai. Então, percebam que aqui eu estou encontrando o conjunto dos múltiplos. E esse aqui vai ter com 48 anos. Depois, mais 48, que no caso vai dar 96. Depois, mais 48, que vai dar 154. E aí vai. Então, você vê que eu estou encontrando os múltiplos dos dois conjuntos. Ele quer saber daqui a quantos anos esses 4 planetas vão alinhar novamente. Então, vou encontrar, se eu estou com o conjunto dos múltiplos, eu vou encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Veja que pelos conjuntos é mais difícil, porque eu vou precisar encontrar muitos múltiplos. Aqui já está em 50, aqui está em 154 e aqui ainda está em 54. Então, eu vou precisar encontrar muitos números para poder chegar no resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fatoração simultânea. Então, eu vou fatorar o número 18 e o 48 ao mesmo tempo. Como é que eu faço essa fatoração? Eu preciso encontrar números que dividam pelo menos um desses dois. Números primos que dividam desses dois. 2 divide um dos dois, divide os dois. Porque ambos são números pares. Números pares são divisíveis por 2. Então, coloco 2 aqui e faço a divisão. 18 dividido por 2, 9. 48 dividido por 2, 24. Novamente, 2 divide um dos dois. 2 não divide 9, porque ele é um número ímpar. Mais 2 divide 24, porque ele é um número par. Então, eu vou utilizar o 2. 9 não divide por 2, eu repito. 24 é divisível por 2. 24 dividido por 2 é 12. Vou olhar novamente. 2 divide um dos números, a gente já sabe que não divide 9. E 12 divide, sim, porque ele é um número par. Então, vou escolher o 2 novamente. 2 aqui. 9 não pode dividir, repete. 12 dividido por 2, 6. Vou continuar na divisão. 2 divide o 6. Já sabe que não divide o 9, mas divide o 6. Então, eu vou continuar utilizando o 2 até eu não ter mais números para dividir por ele. 2 aqui, 9 repete, 6 dividido por 2, 3. E agora, 2 divide algum dos números? Não divide nem o 9 e nem o 3, porque ambos são números ímpares. Então, agora, eu já sei que não são divisíveis por 2, eu vou testar a divisão por 3. 9 pode ser divisível por 3 e 3 também é divisível por 3. Então, ele vai ser o próximo número que eu vou pegar
da fatoração. 3 aqui. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quociente 1, eu acabei a divisão do número 48. 3 é divisível por 3. Boto 3 aqui novamente. 1 e 1. Então, né, no caso do MMC, eu agora vou ter que multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 3, resultado 144, que é a resposta é a letra D dessa questão. Então, a pergunta é: daqui a quanto tempo ocorrerá esse fenômeno novamente? Então, para que o planeta, o Sol e a Lua A e a linha B se alinhem os 4 juntos novamente, se eles se alinharem hoje, só daqui a 144 anos que eles vão se alinhar todos os 4 juntos novamente. Então, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, vocês aqui mesmo na plataforma dizem qual é a dúvida. Eu vou deixar aqui na plataforma uma lista de exercícios para esse conteúdo que é o do MMC. Mas eu vou passar aqui para vocês também, já vou adiantar. Mas vai estar disponibilizado aqui na plataforma. Para o conteúdo de MMC, vocês vão utilizar o livro de matemática na página 120. Mas vocês não vão fazer todas as questões, lembrem-se, vocês vão fazer as questões escolhidas por mim a dedo, que é a 61, 62, 63, não faz 64 nem 65, faz 66, 67, 68 e 69. São essas as questões. Lembre-se, não faz nem a 64 nem a 65, apenas essa que estão aqui. Vai estar tudo descrito aqui na plataforma. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima aula. Bons estudos!